Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo essa gravação. Hoje é sábado, sábado maravilhoso. Ontem, por não ter acesso à internet, eu não consegui fazer a live nesse horário. Geralmente eu faço às sextas-feiras, mas estou aqui trazendo a mensagem hoje para você. Hoje a gente vai falar sobre o medo, sem medo do medo, um assunto meio tabu, que eu recebo muitas perguntas nas caixinhas, eu recebo direct, quando eu coloco, né, o que vocês querem que eu fale? Aí várias pessoas querem que eu fale mais sobre o medo. Então hoje eu preparei aqui um conteúdo bem legal sobre o medo para passar para vocês. Bom dia e boa tarde, né, Tê maravilhosa? Boa tarde aí no Brasil. Deixa eu enviar meus aviãozinhos. Hoje é sábado, mas por imprevistos ontem eu não consegui fazer a live, não tinha internet, mas eu estou aqui hoje, né? Quinta, para quem viu os stories, quinta eu e o Cris, a gente tinha um jantar, né? Uma expectativa doida. Oi, Aline. Eu e o Cris fomos para San Pedro, a gente fala San Pedro aqui, é um porto pertinho de Los Angeles e o nosso barco fica numa marina ali pertinho também. E o Cris tinha esse jantar da Associação dos Engenheiros do Porto, blá blá blá. Então fomos lá todos chiquetosos, achando que prometeram pra gente um tour no navio de guerra, que lá virou museu agora. Muito legal, por sinal, mas não cumpriram nada que tinham prometido pra gente. E no final era um jantar com macarrão com molho de tomate, pão e salada. E aí eu não estou comendo glúten, estou fazendo um detox. E aí o Cris, né? O problema, gente, é que a gente entrou pela saída. Então o Cris cumprimentou todo mundo. E, né, o Cris, né? Pra quem numerologia, ele é 3 de missão. Falou aí com todo mundo, conversou com todo mundo. Aí viu que tinha que ir lá fazer o check-in. Aí a gente atravessou o salão inteiro. Olhamos, né? Umas travessas de alumínio com a comida gelada. Mas tudo bem. Aí chegou lá. O cara, $80. Eu, Cris, $80? O que você tá falando? Ah, 40 por pessoa. Aí eu, Cris, 40? Mas eu paguei a mensalidade, o meu não tá incluído. Aí o cara, não, é 40 por pessoa. Aí o Cris, 40 pra comer macarrão? Eu não sei, eu acho que eu também iria enrolar ali e ir embora, mas o Cris foi bem direto e reto, falou assim, olha, sinto muito, mas a gente se preparou para um jantar, para uma tour aqui, e vocês não estão cumprindo com o prometido, a gente vai embora jantar em outro lugar. E nós fomos, um jantar maravilhoso, foi incrível, e eu falei para ele, nossa, como eu me orgulho de você, que atitude, né, foi autêntico, não vou comer aqui porque não acho justo pagar $40 por isso. Tem que levar um povo daqui de Minas para treinar eles aprenderem a fazer assim. Mas eu penso que quem governa ali, quem tá na cabeça de tudo, é homem e homem já de 50 para cima. Então eles sempre fazem esse jantar e não tem uma visão mais modernizada, não estão nem aí para as pessoas, eles... Anyway, de qualquer forma, foi uma experiência positiva, eu aprendi que a autenticidade é uma coisa incrível, que ser vulnerável, ele se colocou ali vulnerável para a opinião dos outros, e ele dane-se o que os outros vão pensar de mim, eu não vou comer aqui, né, e ficar nessa fila, $80, e a gente acabou indo num restaurante chiquetérrimo, pena que eu não tirei foto, mas uma decoração linda, tinha uma pessoa tocando saxofone e a gente teve um jantar super romântico, comemos uma comida maravilhosa e fomos dormir no barco. Aí dormimos no barco e aí na sexta-feira, na hora da live, eu não tinha como fazer a live porque a freeway para vir para casa tem áreas que não tem sinal nem de telefone. Aí eu resolvi, o Cris tá trabalhando hoje, aí eu tô aqui com vocês, com o maior prazer, passar essa mensagem sobre o medo, né? Sem medo do medo. E eu quero falar com vocês hoje esse assunto, medo, é muito próximo do meu coração, que o medo, gente, a gente se julga muito por sentir medo. Que a gente escuta hoje em dia que temos que exterminar o medo, temos que deletar, não podemos ter medo, quem tem medo é sinal de fraqueza, medo é sinal de menos-valia, e isso não é verdade. Medo
ele simplesmente é uma emoção. E todo ser humano sente medo. Porque o medo é uma emoção que o cérebro usa para que a gente sobreviva. O medo existe para a espécie continuar na existência aqui. Porque se não existisse a emoção do medo, a gente ia sair aí por aí que nem uns doidos e não ia ter essa noção de perigo. E aí ia entrar, a raça humana ia entrar em extinção. Vamos dizer assim. Então o medo, ele é uma emoção como a alegria, como a raiva, como a tristeza. Ele é uma emoção. Só que a gente ouvindo toda, né, tudo, ai não, você vai lá, vai com medo, faz, blá, blá, se você tem medo, é sinal disso, é sinal daquilo, e aí a gente começa a se julgar, se criticar, se chicotear, ai, porque eu não faço nada, porque eu tenho medo, ai, porque eu sou menos que as pessoas, porque eu tenho medo de tudo. E isso, meus amores, eu tô aqui hoje para te convidar a você a acolher o teu medo. Chega de você ficar se chicoteando. Oi, Vá, oi, amor, Andréia. Tem um monte de gente entrando, eu não consigo acompanhar aqui os nomezinhos. Gente, mas sejam todas bem-vindas, meus amores. Feliz sábado pra vocês. Estamos aqui falando do medo hoje. Esse medo que a gente tem a mania de se chicotear por ter esse medo com uma intensidade mais forte. Vou falar daqui a pouco das intensidades do medo. Mas eu queria convidar vocês hoje a começar a olhar para o medo com outros olhos. Um olhar mais de compaixão, um olhar de acolhimento. Que o medo é essa emoção que existe para nossa sobrevivência. E por a gente ouvir, né, todo dia esses gurus aí, ai, tem que exterminar o medo, acaba com o medo. Não, o medo, a gente não pode acabar com o medo, gente. O medo tem que existir. O que a gente tem que aprender é lidar com o medo. E lidar com o medo vai levar a nossa vida inteira. Vou ser bem honesta com vocês. Não existe uma pílula mágica pra gente fazer com que o medo desapareça das nossas vidas. A gente aprende a lidar com nossos medos. E eu, pra quem me acompanha aqui, sabe que isso que eu faço hoje aqui era um dos meus maiores medos. Falar em público era um dos meus maiores medos. Medos irracionais. Né? Porque medo de barata também tem... Nossa, quantas pessoas têm medo de barata, gente? Olha o tamanho da barata. Medo de elevador. Medo de morrer. Cada pessoa tem os seus medos. A diferença é que algumas pessoas sabem lidar melhor, já aprenderam a lidar melhor com seus medos, e algumas pessoas não aprenderam ainda e estão querendo aprender. E tá tudo bem, não tem certo, não tem errado, e tudo na sua hora certa. Sim, o medo do julgamento, existem milhões de medos aí, os medos racionais, né, e os medos irracionais. E esse medo, ele surge, essa emoção surge no nosso cérebro, ele não surge no nosso coração. Nosso coração surgem os sentimentos. Mas o nosso cérebro, ele quer simplesmente nos proteger. O medo aciona um sinal de perigo para o nosso cérebro. Lembra, né, os nossos ancestrais, antepassados, os homens das cavernas, que para sobreviver, eles talvez estavam andando numa floresta e aí ouviam um barulho. Aí o cérebro, perigo, liga o medo. E aí o que acontece? O cérebro manda adrenalina e cortisol pro corpo, aumenta a quantidade desses hormônios. E aí o que acontece? Mais sangue vai para as nossas extremidades e menos sangue para o restante do corpo. Por quê? Pra gente estar preparado para correr, para sobreviver. E a gente continua com esse mesmo sistema ainda no nosso cérebro. Só que hoje em dia, a gente evoluiu, né, gente? A gente tá em 2023. A gente não está mais vivendo nas cavernas. Às vezes até acho, né, que tem época que a gente vive nas cavernas. Mas a gente não vive mais nas cavernas. E o que esse medo, o nosso cérebro,
tem nos trazido hoje em dia, né? Quando a gente busca o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, uma coisa incrível, que a gente começa a descobrir que a gente tem muitas crenças limitantes. Crenças limitantes. O que é crença limitante? Algo que a gente acredite que seja a verdade absoluta. E no começo, lá na nossa infância, quando a gente é criança, né? Na infância, na adolescência, vou falar uma particularidade minha, né? O medo de falar em público. É um medo que eu luto todos os dias. Eu não luto com ele, eu aprendi a acolher e eu trabalho com ele todos os dias. Porque quanto mais a gente luta, mais difícil fica lidar com ele. Isso eu aprendi, experiência própria. Então eu não luto com ele. Eu trago ele comigo todos os dias, convido ele para vir comigo. E quando eu era criança, eu fui muito tagarela. Tá? Eu sou uma pessoa bem extrovertida, mas tímida. Mas eu falava muito pra chamar atenção. Eu sou a filha do medo. Sou a filha do meio. Eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova. Eu sou a do meio. Então eu sempre tinha que chamar atenção de alguma forma. E aí eu falava muito. E eu ouvi muito. Cala a boca, menina. Você só abre a boca pra falar besteira. Na escola, eu aprendia muito rápido. Então, eu fazia a minha tarefa e eu ia querer ajudar os coleguinhas e acabava atrapalhando todo mundo. Então, em reunião de pais, o que a minha mãe ouvia? Nossa, a Eliane não cala a boca. A Eliane e todas essas críticas e esses julgamentos. E o meu inconsciente guardou na caixinha, lá dentro, que a minha voz não tinha valor, que eu não podia expressar a minha verdade, que ninguém ouviria a minha mensagem. Então, por muitos e muitos anos, eu me fechei. Eu me fechei e falava quando tinha pessoas conhecidas e quando eu tinha que apresentar trabalho de escola. Trabalhei no hospital por 11 anos, na mesma função, não consegui subir de cargo. Não porque não tive oportunidades, porque eu tinha medo de apresentar projetos para os diretores, porque para você subir de cargo no hospital, você apresenta projetos e aí você vai crescendo lá dentro. Então eu me coloquei nessa caixinha. Por quê? Porque todas as vezes que tinha essa oportunidade de eu expressar a minha voz, o meu cérebro ligava o sinal de perigo, o alerta do perigo. E o perigo, o grau desse perigo, né? O perigo, o cérebro querendo proteger a gente pra gente não sentir dor, porque me lembrava de todas as experiências negativas que eu tive por causa da minha voz durante a minha infância e adolescência. Então, essa intensidade do perigo aumentava a intensidade do medo. E era um medo irracional, que eu acreditava que falar em público era uma coisa muito perigosa. E eu acredito que algumas de vocês aqui também já passaram por essa situação. Que a gente registrou lá na infância ou lá na adolescência. Porque, gente, a gente só quer ser aceita e pertencer. A gente quer ter o pertencimento, né? A gente sente essas rejeições, essas sensações de rejeição durante a infância e a adolescência, e a gente grava, fica guardadinho aqui dentro, e aí a gente não quer ser rejeitada novamente, porque dói. A gente não quer. Ai, Pri, obrigada, meu amor. A gente não quer se expor, porque o que vão falar de mim? Ai, eu não sei me comunicar direito. Busca sempre a validação. Exato, Val. E por muitos anos, eu não sabia que eu tinha esse problema, gente, que é uma das coisas que eu vejo muito com as minhas alunas, com as minhas mentoradas, é que a gente não sabe que a gente tem esse problema, a gente acha que esse é o normal, que quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente tem vergonha de pôr pra fora, porque a gente não pode ser vulnerável. Hoje em dia, na nossa sociedade, ser vulnerável é sinal de fraqueza. E é pelo contrário, a vulnerabilidade, ela te traz liberdade, essa autenticidade da gente ser quem a gente é e mostrar que a gente também não é perfeita. Ninguém é perfeita. Não somos perfeitas. A gente tá sempre aqui para aprender e para evoluir. E o medo me mostrou uma história linda da minha vida.
aos poucos eu estou superando esse medo, eu estou acolhendo ele, trazendo ele para trabalhar junto comigo, ele vem junto comigo, ele não dirige mais o meu carro, mas ele tá sempre aqui do meu lado, e a minha vida tem mudado por causa disso. Hoje eu trabalho ajudando outras mulheres que também estão aí, né, às vezes se sentem estagnadas na vida, porque tem algum medo ali, e às vezes a gente não consegue perceber da onde esse medo tá vindo. Por que que o nosso cérebro quer proteger? Por que que o nosso cérebro fica mandando esse sinal de perigo, onde talvez o perigo não exista? E aí ressignificar essas crenças lá da nossa infância, trabalhar com a nossa criança ferida, a nossa criança interior, que muitas de nós buscamos e trabalhamos, acolher essa criança que existe aqui dentro da gente é muito importante. Exatamente isso que conecta com as pessoas, sejamos vulneráveis, exatamente. A vulnerabilidade nos traz força, ser quem nós somos. E eu falo aqui abertamente, o medo, gente, é uma coisa que ele tá sempre presente na vida da gente. E ele serve também pra gente sair da inércia. O medo, ele nos protege, né? O medo, a gente tem essa consciência, o medo realista, que nem em São Paulo, em qualquer lugar do mundo. A gente não vai sair sozinha no meio da madrugada, cheia de joias, porque a gente pode ser assaltada. É o medo real. Pelo menos, eu gosto de fazer um check-up uma vez por ano no médico, eu tomo as minhas vitaminas, eu faço exame de sangue para prevenir uma doença. Então, o medo, ele é prevenção também. Quem aí não? Nunca, né? A gente se previne, a gente evita essas situações de medo. Mas o medo também, ele ajuda a gente a sair da inércia. Ele nos impulsiona a fazermos algo que tira a gente da nossa zona de conforto. E é uma coisa que eu venho fazendo pra mim, tá? Depois que eu vim buscando autoconhecimento, descobri a minha missão aqui nessa existência, o que Deus me deu essa chance de estar aqui, como é que eu posso contribuir com a sociedade. E eu, usando a minha voz, eu posso colaborar com outras pessoas, né? O meu lema agora, o que eu aprendo e funciona para mim e para as minhas alunas, eu passo para vocês aqui, eu contribuo. Porque se eu puder ajudar uma pessoa aqui, gente, eu já tô feliz. Sabe? Porque a gente ajuda uma pessoa, essa uma pessoa vai ajudar outra pessoa, e é o efeito borboleta que a gente fala, né? Se a gente conseguir ajudar uma pessoa, essa pessoa passar para frente, a gente já pode tocar o coração de milhares de pessoas. E o que eu comecei a pensar depois que eu busquei o autoconhecimento e vi a minha missão, meu destino e o que Deus quer de mim, a minha missão espiritual, aí eu comecei a entender. Falei, gente, imagina quando eu morrer, tá lá no RH de Deus vir pra mim e falar assim, ei, Eliane, cumpriu a sua missão, minha filha? Cumpriu? Te dei tantos anos de vida nessa existência pra você fazer isso. E aí, você cumpriu? Aí imagina chegar, gente, lá no RH de Deus, olhar pra Deus e falar assim, não, Deus, não fiz nada porque eu fiquei com medo do julgamento dos outros. Não, Deus, não fiz nada porque eu achei que a minha voz não tinha valor. Pensa nisso. O medo, ele ajuda a gente a sair da zona de conforto, que é uma coisa que eu faço todos os dias. É fácil? Não é, meus amores. Mas é necessário. A gente tá aqui para evoluir como ser humano, para contribuir com as outras pessoas. Não é só sobre a gente. A gente vive em sociedade. E se a gente poder contribuir um pouquinho, mesmo que seja dentro da nossa casa, a gente já tá cumprindo a nossa missão. Os nossos relacionamentos mais próximos, a nossa família, os nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, nossos companheiros e companheiras. Se a gente já consegue, né, essa missão dentro de casa, tirando esse olhar, porque às vezes a gente coloca o olhar muito na gente, a gente se pune, se critica, sai um pouquinho de você, começa a olhar para o outro também. E o medo,
se a gente não olhar para ele com carinho, com amor e acolher, se a gente continuar brigando contra ele, ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e ele te engole. Na verdade, estamos todos conectados. Sim, Mônica, somos um. E se você não olhar para esse medo com compaixão e acolher, convidar ele para vir com você, e você continuar brigando contra ele, ele te engole. E aí você trava. Trava na vida, não consegue fazer o que você veio fazer. Aí a gente tem, né, as crises, né, fica com ansiedade, fica com fobias crônicas. E, gente, tá tudo bem procurar ajuda. Tá tudo bem fazer terapia, tá tudo bem procurar um psicólogo, tá tudo bem você procurar um mentor, uma mentora, um coach. Tá tudo bem. Existem pessoas capacitadas que já passaram por isso, que aprenderam e pode te ensinar a sair dessa situação. Mas primeiro, você tem que ter clareza de que você tem esse medo. Que muitas vezes a gente, por vergonha, a gente mente pra gente mesma que a gente tem medo do nosso medo. A gente tem tanto medo do medo que a gente põe debaixo do tapete para não lidar com ele. Por que que eu sei? Porque eu já fiz isso. Fingia que tava tudo bem. Ai, não, tá tudo bem, não tenho medo de nada. Ai, sou Mulher Maravilha, sou incrível, não tenho medo de nada, nada me paralisa. Mentira. Por dentro ali me tremia. Então começa, eu tenho uma ferramenta que eu uso, que é a CARA, que é C-A-R-A. E o C é exatamente de você trazer para sua consciência e ter clareza. E se perguntar, aquelas reuniões que eu falo para vocês de você com você mesma, pergunta do que eu tenho medo? Do que eu tenho medo? E começa a trazer clareza para aquilo. Do que eu tenho medo, meu Deus? Do que eu tenho medo? Porque às vezes a gente nem sabe. A gente tá tão acostumada a deixar a vida levar a gente que a gente não tem o costume de prestar atenção nas nossas emoções. Gente, inteligência emocional é chave para o nosso desenvolvimento, para o nosso sucesso aqui nessa existência. A gente saber lidar com as nossas emoções. E o medo é uma das emoções. Ai, é negativa, é positiva. É uma emoção. Agora, como você reage a ele, aí vai depender de você. Então, o medo, a cara, clareza e consciência. Do que eu tenho medo? Ah, tenho medo de falar em público. Ok. O A é de acolhimento. Se acolhe. Acolhe. Eu sei que você só quer me proteger, medo. Mas eu te acolho e te aceito. Em vez de ficar brigando com ele. Acolhe, aceita. Traz ele pra junto de você. É o que eu falo. Na minha vida, há alguns anos atrás, o medo dirigia o meu carro. O carro da vida. Era o medo que dirigia o meu carro. Hoje, o medo senta do lado do passageiro comigo. Quem dirige o carro da minha vida sou eu. Mas o medo vem ali junto. Vem aqui, converso com ele, analiso quando alguma situação aparece na minha vida, que dá aqueles, né, o perigo soa, né? Perigo, para! Aí é o que eu faço. O que tá me trazendo medo? Clareza. Aí acolho, vem comigo porque eu sei que você tá querendo me proteger, mas pode deixar que eu tô aqui, seguro na tua mão, vem comigo. O R é de respiração e visualização. Quando o perigo, né, começa a rodar ali dentro da nossa cabeça, né, o nosso cérebro querendo proteger a gente, perigo, pare, uma técnica que ajuda muito é a respiração. Que a respiração ela faz com que a gente acalme e que diminua a produção de cortisol e adrenalina. Então respira. E eu gosto de fazer a respiração quadradinho, né? Que você respira
contando até 4, aí você segura por 4 tempos, aí você solta por 4 tempos e segura por 4. Aí você visualiza você fazendo um quadrado. Aí você respira, aí fecha os olhos e se vê numa imagem que te traga paz. Eu amo o pôr do sol, eu amo o nascer do sol, eu amo ver a lua cheia. Ontem a lua estava maravilhosa, quem teve a oportunidade de ver a lua. Então eu fecho os meus olhos e eu me imagino numa situação ou num campo florido que me traga paz. Aí, gente, o coração diminui as batidas, a respiração fica mais calma. Quando a gente tá nesse modo de fuga aí, luta e fuga, a gente não consegue focar, fica uma névoa na nossa cabeça. Aí quando você respira e visualiza, o foco volta, tudo acalma. E o último A da cara é você fazer uma afirmação positiva, né? Tá tudo bem. Tudo tá acontecendo pro bem maior. Se acolhe. Tá tudo bem. Eu tô aprendendo, eu tô evoluindo. Para de se punir por sentir medo. Todos nós sentimos medo. Algumas pessoas sabem lidar e tem uma escala de intensidade menor. Que nem o Cris. O Cris, quando ele precisa da palestra, ele tem um friozinho na barriga, porque ele não teve na infância dele o cala-boca, ele não teve isso. Então ele tem um friozinho na barriga, ele vai lá e fala. Antigamente, eu quase morria. Meu Deus, vou ter que falar lá na frente? Como assim? Aí, conforme eu fui ressignificando, olhando com acolhimento, em vez de fugir, em vez de lutar contra, em vez de esconder embaixo do tapete, eu fui acolhendo, entendendo, ressignificando e percebi que hoje, como uma mulher adulta, eu agia como uma criança. Então, acolher essa criança ferida que existe dentro de você é uma das principais ferramentas que você tem para te ajudar. Procura ajuda. Se você não conseguir fazer isso sozinha, tá tudo bem. Eu tenho ajuda até hoje, eu faço mentoria até hoje. Tenho mentores incríveis que me ajudam. Não existe pílula mágica, gente. Não existe pílula mágica para você. Vou dar para você hoje uma pílula, amanhã você não vai ter mais medo e você vai fazer o que tiver que fazer e tá tudo bem e o medo nunca mais vai aparecer. Isso não existe. Isso não existe. É um processo que a gente vai buscando diariamente, trabalhando diariamente e se acolhendo em vez de se chicoteando. Então, essa mensagem do medo que é tão particular para mim, eu trago aqui para vocês, para você começar a olhar esse medo com outros olhos. Em vez de olhar para esse medo com punição, como uma coisa negativa, o medo só é uma emoção. Tira essa ideia, uma luta diária, né? Tira a ideia, é um acolhimento diário. Boa tarde, mames linda, tudo bom? É um acolhimento diário que a gente faz com nós mesmas. A gente tem que mudar, em vez de a gente lutar contra o medo, e a gente acolher o medo e trazer ele para perto da gente. Convidar ele sempre para ele vir junto, que ele sempre vai existir. E ele não é o vilão da história. A gente acredita que o medo, ele é um vilão. E ele não é um vilão, gente, ele é só uma emoção. Lembra que eu falei aqui? Ele só existe para nossa sobrevivência, para nossa preservação. E tem, né, quem gosta de filme da Disney, eu amo, gente, eu amo filme da Disney. Tem o Divertidamente, se você não assistiu, aqui em inglês é Inside Out. O Poder do Agora também é maravilhoso, Mônica, eu tenho aqui também, já li já. O Eckhart Tolle, é maravilhoso. Mas o Divertidamente, gente, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre as suas emoções, tô até pensando de fazer uma live sobre as emoções. Se você quiser aprender, o filme Divertidamente é uma aula de psicologia sobre as nossas emoções.
E é divertido que o medo, né, no filme, ele no final do dia, ele fala assim, ai, a gente não morreu, então a gente teve um dia ótimo. Eu acho muito interessante o filme, que a menininha do filme, ela acha que a alegria tem que estar sempre, né, tudo tem que ser alegria, 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 e a gente esquece de viver e sentir as nossas emoções, né? No filme, a alegria, que é a Joy, ela vive brigando com a tristeza. E a gente precisa de sentir a tristeza também, a gente precisa sentir a raiva, a gente precisa sentir, entender as nossas emoções e saber lidar com elas. É por isso que a gente tá aqui, né? A gente busca essa inteligência emocional, essa inteligência espiritual, pra gente aprender a lidar com as nossas emoções, pra gente ser um ser humano melhor para nós mesmas e para as outras pessoas também. Então eu indico, se você nunca viu o Divertidamente da Pixar, da Disney, o Inside Out, é uma aula de psicologia linda, filme da Disney que é para adulto, né? E explica lindamente do poder da gente sentir as nossas emoções. Que hoje em dia a gente escuta que a gente não pode sentir as nossas emoções, que a gente tem que deletar o medo da nossa vida, a gente não pode sentir tristeza, a gente é Mulher Maravilha, e isso não é saudável. Isso não é saudável. A coisa mais linda da vida é a gente se aceitar do jeito que a gente é e aprender a lidar com as nossas emoções e senti-las. Ultimamente, as emoções que a gente vem sentindo é o quê? Eu tô estressada, eu tô cansada. As pessoas não conseguem nem mais identificar as emoções que elas sentem. Você fala com as pessoas, como é que você tá sentindo? Tô cansada, tô estressada. Tô cansada, tô estressada. Não, mas tá triste, tá feliz... Tá alegre, né? Tá com raiva. Não, tô cansada e estressada. Então a gente, nesse mundo de viver no piloto automático, a gente meio que perdeu esse contato com as nossas emoções. E eu convido você a ter esses momentos com você e olhar para suas emoções, principalmente pro medo. E tira essa crença de que o medo é um vilão na tua vida. Não, o medo só existe para te proteger, para sua sobrevivência. Aí você precisa olhar para você e ver a raiz desse medo. Por que esse medo tá te paralisando? Talvez procura ajuda, alguém, porque a nossa mente nos sabota, tá, gente? A nossa mente vai falar, não, tá tudo bom, não aconteceu nada, não lembro de nada da minha infância. Aí a gente começa a trabalhar com um terapeuta, a gente começa a fazer a constelação familiar, né, o processo de coaching, hipnoterapia, existem várias técnicas lindas que podem, o Theta Healing. A Mônica, tô aprendendo todos os dias, isso mesmo, meu amor, a gente aprende todos os dias. Cansada e exaustão são resultados de uma emoção que não lidamos bem. Exato, Pri, exato. Trazer pra consciência, ter clareza, o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo tristeza, ok? O que tá acontecendo? Deixa eu parar, deixa eu olhar pra mim, deixa eu me acolher. Comecem, amores, a ter o hábito de se acolher em vez de se... A punição, a crítica, o autojulgamento não te ajuda a nada. Começa a tratar você como a sua melhor amiga. A gente não vai chicotear a nossa melhor amiga. Quando a nossa melhor amiga tá passando por uma situação de medo ou de tristeza, a gente vai acolher. Eu, pelo menos, eu vou acolher minhas amigas. Não sei vocês, eu acho que sim. Então começa por você, começa a se acolher. Começa a ter esse olhar mais carinhoso, com mais compaixão. De aceitar e entender as suas emoções e buscar ajuda, se você precisa de ajuda. Tem pessoas que... eu, por mais de 40 anos, eu acreditei numa verdade que eu vi que não era tão verdade. Então, não vai ser do dia pra noite que a gente vai estar aí, né, toda poderosa. Não é assim também. Mas é o grãozinho de areia que a gente põe todo dia que a gente consegue fazer, né? Aquele castelo na praia, aquele grãozinho de areia.
aprendendo muito sempre com humildade. Isso mesmo, Tânia. E é o que eu falo, né? Eu aprendi com a Tássia, a humildade. Se eu sei, eu ensino. Se eu não sei, eu aprendo. Então, o pouquinho que eu sei, eu venho e divido com vocês. O que eu não sei ainda, eu vou procurar alguém para me ensinar. E faça isso também. Hoje você aprendeu sobre o medo, que o medo não é um vilão da história, o medo só é uma emoção. Então, se você cruzar com alguém que tenha esse sentimento de medo, que acha que é um vilão, que tem que colocar debaixo do tapete, que tem que lutar contra ele, que tem que colocar ele de escanteio, ou que tem vergonha de sentir medo, fala pra essa pessoa, fala assim, não é bem assim. O medo é só uma emoção. E o seu cérebro só quer te proteger. Então, quando ele se sente em perigo, o medo aparece nessa intensidade. Quanto maior o perigo, maior o medo. E para encerrar, meus amores, eu tenho um poema lindo, do Braulio Bessa. Eu quero ler para vocês. O Braulio Bessa, no programa eu lembro quando eu ia pro Brasil, na Fátima Bernardes, que tinha, né, durante a semana, a minha mãe assiste lá enquanto ela faz as coisas dela. E tem um poeta brasileiro, o Braulio Bessa, e tem um poema dele que o nome do poema é Medo. Então eu vou ler para vocês, que me tocou muito. É lindo o poema e eu quero que vocês reflitam a respeito. Bom, e já quero desejar uma feliz Páscoa para todas vocês, meus amores. Amanhã é Páscoa, dia lindo, dia que, né, a gente tem que ter confiança, a gente tem que ter alegria no coração, porque ele tá vivo dentro dos nossos corações. Então vamos lá. O medo. Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir, que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir, que o medo de falhar não lhe faça desistir. Que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar. Que o medo da derrota não lhe impeça de lutar. E que o medo do mal não lhe impeça de amar. Que o medo de cair não lhe impeça de voar. Que o medo das feridas não lhe impeça de curar. E que o medo do toque não lhe impeça de abraçar. Que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr. Que o medo de errar não lhe impeça de aprender e que o medo da vida não lhe impeça de viver. O medo pode ser bom, serve para nos alertar, tem função de proteger, mas pode nos ensinar, que às vezes até o medo vem para nos encorajar. Repare, se há medo de perder, é sinal para cuidar. Se há medo de desistir, é sinal para tentar. Se há medo de ir embora, é sinal para ficar. Se há medo da maldade, é sinal para amar. Se há medo do silêncio, é sinal para falar. Se o silêncio insistir, é sinal para cantar. Se há medo do escuro, é sinal para iluminar. Se há medo de um erro, é sinal para caprichar. Se há medo, meu amigo, é sinal para enfrentar. Toda coragem precisa de um medo para existir. Uma estranha dependência complicada de sentir. A coragem de levantar vem do medo de cair. Use sempre a coragem para se fortalecer. E quando o medo surgir, não precisa se esconder. Faça que seu próprio medo tenha medo de você. Ai, gente, não é lindo? Eu adoro esse poema, eu vou deixar aqui na descrição da live para vocês lerem sempre que se colocarem na caixinha ali, que tem que lutar contra o medo. Não, acolhe o medo, traz ele para junto de você, busca ajuda se você precisar ajuda, mas não deixa ele paralisar a sua vida. Não deixa, convida ele para vir junto com você, vai transmitir a sua voz para o mundo, vai ser a melhor versão que você pode ser hoje para você mesma, para tua família, para todos aí, seja luz para você mesma. Essa luz que existe aí dentro de você, traz ela para fora para iluminar não só a sua vida, mas para iluminar a vida de todos que te rodeiam, independente de onde você estiver, independente de onde você trabalhar, em casa, em qualquer lugar, na escola, na padaria, no mercado, seja essa luz. O mundo tá precisando de mais amor, gente.
seja esse amor e essa luz. Uma boa Páscoa para vocês, que Deus abençoe a todas, você também, Valzinha. Um super beijo no coração e a gente se vê na semana que vem. Um super beijo, um bom sabadão aí para vocês, curtam o restante do seu sábado e um ótimo domingo de Páscoa com a família. Eu vou passar aqui com o Cris, tô com saudade, ontem teve bacalhau na minha mãe, mas fazer o quê, né? As escolhas que nós fazemos nas nossas vidas com as consequências. Eu vou fazer bacalhau hoje aqui para eu e pro Cris, que ontem ele trabalhou o dia inteiro, eu tava sozinha. Mas é isso. Um super beijo no coração de vocês. Acolham os seus medos. Eu tô aqui se você precisar de ajuda. Me manda mensagem no direct. Se você precisar de indicação, eu não sou psicóloga, mas eu conheço pessoas psicólogas incríveis que possam te ajudar. A gente tá aqui humildemente, uma segurando na mão da outra. Que o meu crescimento é o seu crescimento e o seu crescimento é o meu crescimento. Porque nós somos um. Beijo, meus amores. Tchau!